RFI Convida. O RFI convida hoje a documentarista Marie Clémence. Andrea Montapaz acaba de lançar aqui nos cinemas da França o documentário Favaralo, Madagascar, 1947, que está em cartaz ainda, né, Marie Clémence? Ainda está, sim. Em todos os cinemas da França. É uma história esquecida que remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trauma, que as pessoas não conhecem tanto o tema desse documentário. Pois é, Madagascar era colônia francesa e os malgaches foram massivamente ajudar a França durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 40 mil pessoas foram. E quando voltaram para o país, em 1946, realmente esperaram que tivesse assim, um presente, né, um agradecimento da França com a independência, mas não ocorreu. Então, os malgaches se rebelaram e a repressão foi terrível. E essa história nunca foi muito contada, nem em Madagascar, nem na França. Essa história colonial, ela não é incomum, né? Aconteceu com o Senegal, aconteceu com a Argélia. Esses soldados dessas colônias que foram lutar ao lado dos franceses contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e na volta esperavam serem contemplados com a independência. Isso gera um mal-estar que vem até hoje, né, Marie Clémence? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vem até hoje porque, na realidade, não conseguimos imediatamente em 1947 a independência. Só foi dada, entre aspas, pelo de Gaulle em 1960. E, bom, uma situação assim, independência semi-independente, entendeu? Até hoje eu acho que é uma história esquecida também, porque é uma história de, como dizer, ninguém muito orgulhoso disso, nem os franceses, nem os malgaches. Os malgaches porque perderam e os franceses porque usaram realmente de meios desproporcionados em relação ao que estava acontecendo. Para reprimir vamos explicar, esse momento em que os malgaches decidem protestar contra a não independência. Né? Protestar contra a colonização, porque nos campos eles estavam realmente sofrendo, do trabalho forçado e das terras que foram pegas, né, assim, tomadas pelos franceses para plantar café. Então, é uma coisa, assim, dá para entender por que eles se rebelaram. Mais uma das histórias mal contadas que causam mal-estar desse período pós-colonial, né? Eu queria saber, você tem ascendência, você é franco-malgache. Isso. Você faz parte, por herança cultural e pessoal, dos dois lados dessa história, da colônia e do império. E você foi recuperar uma parte da sua história pessoal em Madagascar também para contar, para fazer esse documentário, se eu não me engano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu olhar de diretora nesse sentido. Eu devo dizer que o meu olhar de diretora também foi muito influenciado pelo Brasil. Como você vê, eu falo português fluente porque meu marido é brasileiro, eu tenho filhos brasileiros também. Já fez um filme sobre o Brasil? Já, Saudade do Futuro, exatamente, Saudade do Futuro, no ano 2000. E esse também, eu sou bicultural, vamos dizer, franco-malgache, mas eu acho que a cultura que do meu casamento foi muito importante também, porque me deu uma distância diferente. Conhecer ex-colônias portuguesas foi muito importante para ter um olhar, um distanciamento sobre essa história. E eu acho que é um olhar diferente, justamente por toda essa multiculturalidade. Não sei se existe essa palavra. Podemos falar de um olhar brasileiro sobre esse conflito franco-malgache? Brasileiro não, mas assim... misturado. Isso. Pluricultural. Exatamente. Tem uma outra questão interessante. Estava ouvindo você em outras entrevistas, você fala sobre o esquecimento, sobre o silêncio quase imposto pelas velhas gerações, né, em Madagascar, que não falam sobre esse trauma cultural. É um fenômeno que a gente vê em outros lugares que sofreram conflitos armados destruidores, como o Líbano, por exemplo. O silêncio enquanto
tentativa de reconciliação. A gente sabe que não dá muito certo. Eu queria saber como que isso aconteceu em Madagascar, como que você retratou isso no seu filme. Era importante fazer esse filme porque eu mesmo, na minha própria família, eu nunca tinha escutado falar dessa história. E eu descobri só em 2010 que o meu avô, o pai da minha mãe, sofreu e morreu de uma doença que ele tinha, assim, uma doença da prisão. Então, me pareceu assim, muito importante contar essa história, porque eu acho que tem pessoas que são inconscientemente, dentro da família, tem um trauma tão grande, que continua assim, não se falando. E eu acho que isso afeta você, queira ou não, isso afeta a família, a relação familiar. Então, o pretexto desse filme era isso, era para ajudar as pessoas a conversar nas famílias. E aquele vovô, e aquele tio, será que ele estava contra os franceses? O filme permite, assim, de dar, assim, como dizer, abrir a porta e abrir, assim, o conhecimento e deixar as pessoas, assim, tirar o complexo de não saber. Como diria Freud, falar é curar também. Exatamente. É engraçado porque isso me lembra um pouco sobre o Brasil. Vamos falar um pouco do Brasil? Vamos. A gente ouviu no início essa canção maravilhosa que se chama Gazica, do Regis Guizavot, que é o compositor da trilha do filme, que o Lenine conhece no Brasil também, que fez uma participação incrível no show do Lenine. Mas eu queria falar sobre essa memória mal resolvida do Brasil. Me lembra muito, por exemplo, o nosso episódio da ditadura no Brasil. Você vê similaridades? Você que... Eu vejo, porque uma das razões de fazer esse filme era essa frase muito importante, aquele que não conhece a sua história é condenado a revivê-la. E eu, pessoalmente, acho que no Brasil teve muito poucos filmes sobre a ditadura, pelo menos em documentário, muito poucos. Você pode... os argentinos, os chilenos fizeram muitos filmes sobre o período da ditadura. E no Brasil foi uma coisa assim um pouco esquecida. Que não deixa de ser o nosso grande trauma contemporâneo brasileiro. Sobretudo que estamos revivendo, né? Eu me sinto quase brasileira. Estamos revivendo essa coisa. Muito obrigada, Marie-Clémence Andriamonta Paz, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigada.